crianças, bem-vindas a mais um capítulo da nossa série A Vida de Jesus. E essa história está documentada, escrita aqui na Bíblia. E se está na Bíblia é verdade. Vamos falar juntos? Se está na Bíblia é verdade, isso mesmo. Eu não preciso duvidar. Crianças, Jesus estava crescendo. Nós aprendemos na última história que Jesus cresceu em sabedoria e graça. Jesus foi uma criança, assim como eu e você. E ele fazia tudo que agradava os seus pais. Jesus era uma criança obediente, mas ele não deixava de se divertir. Ele era alegre, assim também como eu e você. E Jesus então foi crescendo, sempre procurando agradar a Deus, o seu Pai. E um dia, Jesus, quando já estava maior, ele foi descendo da Galileia até o Jordão. E lá se encontrava uma multidão de pessoas. E essa multidão de pessoas estavam lá, sabe, para fazer o quê? Se batizar. Isso mesmo. Crianças, João Batista, o primo de Jesus, vocês lembram? Isso mesmo, João Batista, ele usava a sua vida, dava a sua vida para falar de Deus para as pessoas. E ele andava pelo deserto e falava para as pessoas: arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se dos seus pecados. Vocês lembram o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que a gente fala, que a gente pensa, que a gente faz, que não agrada a Deus. E aí ele falava para as pessoas: parem de fazer pecado e se arrependam, porque ele sabia que o reino de Deus estava próximo. E ele pregava isso para as pessoas, ele evangelizava as pessoas. E aí muitas pessoas vieram até ele, até o Rio Jordão. E sabe o que ele estava fazendo lá no Rio Jordão? Estava batizando as pessoas. Vocês sabem o que é batismo? Crianças, na história de hoje eu quero contar para vocês o batismo. O batismo é uma ordenança do Senhor. Sim, o batismo, ele é uma ordem, um mandamento de Deus, que nós devemos fazer logo depois que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, João Batista, quando estava batizando as pessoas, ele já estava no segundo passo. Ele já tinha evangelizado as pessoas já tinham aceito a Deus, entendido, crido em Deus, e agora ele ia batizá-las. Crianças, então muitas pessoas estavam lá com João Batista, e ele ia... ele chamava a pessoa ia lá no rio e ele batizava as pessoas. E aquelas pessoas saíam da água e eram batizadas. Que alegria! Sabe, crianças, o que é o batismo? O batismo é uma declaração pública da nossa fé em Deus. É a gente mostrar para as pessoas que agora nós temos Deus na nossa vida e Ele hoje mora no nosso coração. Então, cada vez que a pessoa se batizava, cada vez que ela descia e subia nas águas, ela mostrava para todo mundo que estava assistindo que agora ela realmente era de Deus. E todas aquelas pessoas estavam demonstrando isso. Vinha um, batizava, e aí vinha o outro e batizava. E assim foi. E assim foi, batizando um, batizando o outro, até que, crianças, aconteceu algo incrível, impressionante. Chegou uma pessoa muito especial nesse momento. Sabe quem foi que chegou? Jesus chegou! O próprio Deus. E aí Jesus viu João Batista batizando todas aquelas pessoas. E aí falou para João Batista que ele também queria se batizar. E aí então, sabe o que João Batista falou para Jesus? Porque, imaginem, crianças, João Batista, primo de Jesus,
sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele cria nisso. E aí então, Jesus chegou para João Batista e falou assim, ó, eu também quero me batizar. Mas João Batista falou assim, mas o Senhor é o próprio Deus. Eu que devia ser batizado por ti e tu vens até mim? João Batista perguntou. E aí Jesus falou assim, ó, isso mesmo, nós precisamos fazer isso. E aí então, João Batista, como era obediente e amava muito a Deus, ele falou, tudo bem, então vamos te batizar. E aí então, Jesus, o próprio Deus, desceu as águas e foi batizado por João Batista. Crianças, quando Jesus foi batizado e ele subiu das águas, sabe o que aconteceu? O Espírito de Deus, em forma de pomba, desceu dos céus e falou o seguinte, escutem só. Tu és o meu filho amado, que só me dá alegria. Isso mesmo! Este é o meu filho amado. Crianças, Jesus, ele era filho de Deus e ele fazia aquilo que agradava a Deus. Ele procurava, lembra que eu falei que ele era uma criança obediente, que ele agradava seus pais? Mesmo assim, ele decidiu se batizar. Jesus, sendo o próprio Deus, não precisava, não tinha necessidade dele se batizar. Mas ele fez isso, sabe por quê? Para mostrar a importância que o batismo tem. Jesus sabia que um dia eu e você estaríamos assistindo essa história. Ele sabia que um dia eu e você aceitaríamos Ele como nosso Senhor e a gente ia querer imitar, como filhos obedientes que somos, o que Ele tinha feito nessa terra. E aí Ele pensou, vou me batizar porque um dia as crianças de Nova Kids também vão querer se batizar porque elas vão querer obedecer a Deus. Imaginem, crianças. Então, crianças, depois que veio aquela voz linda do céu e o Espírito de Deus desceu em forma de pomba, Jesus saiu das águas. E aí então, João Batista continuou o seu ministério. E Deus, Jesus, também continuou o seu ministério. Na verdade, ele não tinha ainda iniciado efetivamente seu ministério. Isso ainda ia acontecer. E vocês vão ver isso nas próximas semanas. O que nós queremos passar para vocês com essa história do batismo, sobre o batismo mais importante que teve na Bíblia, que é o batismo de Jesus, é que duas lições são importantes. A primeira é que Jesus, ele era um filho amado de Deus. Nós também somos filhos amados de Deus, eu e você. E assim como filhos amados de Deus, nós precisamos agradar a Ele com todas as nossas atitudes. Precisamos cuidar com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com o que a gente fala, com o que a gente faz, porque isso são coisas que agradam o coração de Deus. E a segunda lição que eu quero falar com vocês é sobre o batismo em si. Crianças, lembra que eu falei que o batismo é um mandamento do Senhor? Ele mostra para as pessoas que agora nós somos dele, que agora nós já aceitamos a Ele como nosso Senhor e nosso Salvador. Crianças, o batismo, ele mostra de forma simples o que Jesus fez por nós quando ele veio a essa terra. Jesus, ele se batizou. E aí, ele veio a essa terra como homem, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E quando nós nos batizamos, nós mostramos o seguinte, que nós também nascemos nessa terra com o pecado no coração. Mas quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós então morremos para a nossa vida de pecado. E nós ressuscitamos para uma nova vida com o Senhor. E essa nova vida é uma vida sem pecado. E essa nova vida é uma vida onde nós procuramos agradar a Deus, obedecer. Nós tentamos não pecar, não mentir, não fazer desobediência. É uma vida onde a gente busca, dia após dia, agradar o coração de Deus. Essa é a nova vida com Deus.
Sim, o batismo ele simboliza isso, que Deus fez por nós ao enviar Jesus a essa terra para morrer pelos nossos pecados, e simboliza o que nós fazemos quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. O batismo, ele é muito importante, porque ele mostra a humildade e a submissão que nós temos a Deus. Humildade de reconhecer a Deus como nosso Senhor e Salvador, a nossa autoridade, e uma submissão em nos colocar debaixo da sua autoridade, obedecendo e fazendo o que agrada a Ele. Crianças, o batismo é uma das ordens que todos nós precisamos obedecer. Nós temos escolha sempre de obedecer ou não, mas Deus quer que nós obedeçamos a Ele de coração. Então hoje, crianças, o que nós precisamos para sermos batizados? Crer. Crer em Deus como nosso Senhor e Salvador. Crer que Ele enviou Jesus até essa terra para morrer pelos nossos pecados. Aceitar Ele como nosso Senhor e Salvador. Depois disso, nós podemos nos batizar. Porque o primeiro passo sempre é crer. E crianças, aqui na nossa igreja, nós batizamos as crianças com 9 anos ou mais. Por quê? Porque a partir dessa idade, as crianças já podem entender e declarar com certeza, com convicção, a sua fé publicamente. Então, ainda que você não tenha essa idade, deseje se batizar, você celebra essa sua decisão na sua vida, na sua casa, e aí você usa o tempo para aprender sobre Deus, para orar, para crescer na fé, e aí com 9 anos nós podemos batizar você. Então, criança, não deixe de obedecer a essa ordem, esse mandamento que Deus nos deu. Não deixe passar o tempo sem se batizar, porque você, criança Nova Kids, é uma criança que quer agradar o coração de Deus. E obedecer a esse mandamento é uma maneira de agradar o coração de Deus. Então, crianças, se você gostaria de aprender mais sobre essa história que Deus enviou Jesus à Terra para nos salvar, aqui no vídeo tem uma descrição e nela está escrito Plano de Salvação. É um vídeo onde a Prof. Priscila vai ensinar para vocês sobre o plano de salvação que Deus fez através de Jesus para nos salvar. Então você vai entender o que Deus fez por todos nós. Mas eu gostaria de fazer um convite para você que está me assistindo. Você que nunca fez a oração pedindo para Jesus entrar no seu coração. Sabe, você pode querer se batizar, mas o batismo ele não salva. Ele só mostra uma decisão que você já fez. E que decisão é essa? A de aceitar Jesus. Então, primeiro, mais importante é crer em Deus. Você já fez essa decisão? Você já pediu para Deus entrar no seu coração? Então, quero te convidar. Criança, você gostaria de pedir para Deus entrar no seu coração e ser o seu Senhor e o seu Salvador? Assim como todas aquelas pessoas já tinham feito? Assim como eu já fiz? Então, vamos pedir isso para Deus? Feche os seus olhos. Repita assim: Senhor Jesus, eu entendi que eu sou pecador e que eu preciso do teu perdão. Entra no meu coração e seja o meu Senhor e o meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Agora sim, agora você pode se batizar porque Deus já entrou no seu coração. Que alegria! Oi, crianças! Na nossa atividade da diversão em família de hoje, nós temos uma brincadeira bem legal que vocês já conhecem. Porém, tem um desafio novo para deixar aqui um pouco mais difícil. Então, como vai funcionar? É o jogo da velha. Vocês já conhecem o jogo da velha, né? Ganha aquela pessoa que completar 3 copos na sequência. Pode ser na horizontal, na diagonal, na vertical. A pessoa que fizer os 3 copos no primeiro ganha. Só que tem um desafio. Para você poder colocar o copo ali, a gente tem que fazer uma jogada com o copo. Eu vou fazer aqui, a gente tem que bater no copinho
e quando ele parar em pé a gente coloca. Mais ou menos assim, ó. Ó, não deu, tem que parar em pé. Ainda não. Ainda não. E aí você vai tentando. E a prof tá... Aí quando o copinho parar, você coloca ele no lugar que você quer colocar. Tá? Então a gente vai jogar e vocês vão entender melhor. Em casa aí, faça esse desafio com a sua família. Marque um tabuleiro do jogo da velha numa mesa. Aqui a gente fez com fita, mas você pode fazer riscando com giz de quadro, alguma coisa assim, ou com uma fita mesmo adesiva, tá bom, crianças? Então vamos lá, tá pronta, Prof. Elô? Tô pronta, vamos lá, vamos lá. Então vamos lá. 1, 2, 3 e foi! Vamos mais uma vez, Elô? Vamos, mais um desafio. Vamos lá, vamos ver se agora eu consigo. Aí. Vamos lá? Preparado, Prof. Elô? Então, 1, 2, 3 e já! Ganhei! Quase! Vocês entenderam então, crianças? Na verdade, você tem o direito de ir colocando o copinho quando você consegue fazer ele parar em pé e você vai montando aqui até que você ganhe. Nesse caso, a Prof. Elô fez na diagonal. Crianças, façam essa atividade em casa. Você gostou, Prof. Elô? Nossa, muito legal, Prof. Pri. Tirem foto, nos enviem pra gente ver vocês brincando. Vamos tirar um tempo em gostoso, em família, em comunhão, nos divertindo com essa brincadeira. Tchau, pessoal!